Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula dessa semana. Espero que todos estejam bem, todo mundo esteja forte, firme aí e continuar com os nossos projetos, né? Vamos então dar continuidade do ponto onde eu parei. Hoje nós vamos estudar uma sequência de vídeos que eu vou fazer em partes separadas para facilitar a fazer a subida dele para a internet, mas é simplesmente por causa disso, tá? Então a gente separa em partes, facilita vocês, estuda um pouco, dá uma olhadinha, estuda mais um pouco e assim por diante. Então, a aula de hoje é o caderno 1, frente 1, módulo 6, página 255, para o pessoal do segundo colegial, tá ok? O caderno 1, frente 1, módulo 5, página 9, para o extensivo e para o pessoal do terceiro. A galera do cursinho e a galera do terceiro teria essa aula hoje, então eu estou desenvolvendo para vocês aqui nos vídeos, tá ok? Então vamos lá, separado na primeira parte. Essa primeira parte eu vou explicar para vocês sobre a ligação covalente. O que você precisa saber para a ligação covalente, que é a parte conteudista. Depois, na segunda parte do desenvolvimento dessa aula, nós vamos tratar das moléculas. Vamos montar as moléculas, vamos falar das ligações da ativa e de formação das moléculas e algumas moléculas de oxiácidos. Tudo bem? E nós fechamos então essa aula de ligação covalente em 2 vídeos, ok? Aí tem a parte dos exercícios, vocês desenvolvam a parte dos exercícios. Se tiver alguma dúvida, entra lá na minha área no Classroom e a gente conversa por lá. Tudo bem? É tranquilo esse assunto, eu acho que é bem batidão por vocês, dá pra gente levar de letra, tudo bem? Importante acompanhar. Vem comigo então. Ligação covalente. Estudamos na aula passada sobre as ligações iônicas e você viu a grande diferença. A diferença na ligação iônica era a eletronegatividade. Cada um dos participantes que formavam então, que montava a transferência de elétron, formava cátions e ânions, e eu tinha a existência de um cristal, eu tinha a ligação iônica. Isso só era possível por causa da transferência de elétron e as forças atrativas opostas, correto? Então, a ligação iônica precisa de elementos químicos que apresentam eletronegatividades diferentes, bem distantes, tá ok? Agora, o que acontece conforme eu vou aproximando átomos que tenham tamanhos mais próximos um do outro? Principalmente tamanhos menores, que são aqueles elementos químicos que apresentam elevada eletronegatividade. Se lembra de eletronegatividade, né? Força de atração do núcleo de um átomo pela eletrosfera ou pelo elétron do outro átomo. Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior a sua eletronegatividade. Então, os átomos vão ficando cada vez menores e o que eu estou dizendo para você está aqui, eu vou ficando mais voltado para esse lado da tabela periódica, aonde nós temos os elementos menores e assim nós temos os elementos mais eletronegativos. E um outro participante aqui que chama atenção é o hidrogênio, porque o hidrogênio também é pequenininho e quando ele interage com esses átomos que são os ametais, ele vai apresentar essa característica também de elevada eletronegatividade, tudo bem? E aí acaba ocorrendo então uma aproximação na eletronegatividade. Se essa eletronegatividade vai ficando cada vez mais próximo em termos numéricos um átomo do outro, quando eles estabelecem uma interação onde poderia acontecer a transferência de elétrons e eles vão buscar isso num primeiro momento, eles vão ali para tentar transferência de elétron, pegar o elétron para ficar com 8 na sua última camada, seguindo a regra do octeto, principalmente esses elementos do bloco P, correto? Ó, não se esqueça, tirei os gases nobres, porque eles estão fora dessa parada. Então quando eu aproximo esses caras, eles agora têm forças elevadas de atração. Então quando eu estabeleço uma interação com outro átomo, o outro também, por ter uma elevada eletronegatividade, não vai deixar eu levar o elétron dele facilmente. Então eu vou ter dificuldade em tirar elétron desse outro elemento. Não é tão simples assim, porque ele também apresenta um raio, um tamanho menor. E com isso então vai ocorrer o quê?
O compartilhamento de elétrons. É a primeira palavra-chave que você tem que lembrar quando eu falo de ligação covalente. A ligação covalente, então, ela é estabelecida quando esses átomos apresentam eletronegatividades próximas e aí eu não tenho força suficiente para tirar o elétron um do outro. Mas veja bem, eles estão interagindo para buscar estabilidade, então eles têm que ligar-se. Eles vão ter que ligar um com o outro para buscar estabilidade, entendeu? Mas aí, como ele não consegue tirar, eles acabam estabelecendo um compartilhamento. E aí dá-se a ligação covalente, tudo bem? Bom, então a palavra-chave aqui da ligação covalente é esse compartilhamento de elétron, que eu já falo agora, tá? Entre os ametais, ametal mais ametal, hidrogênio mais ametal. E tudo isso é possível por causa da elevada, marquei aqui, perdão, elevada eletronegatividade, tudo bem? Então aqui eles acabam compartilhamento de elétrons. E o que é esse compartilhamento de elétrons? O elétron meu passa a ser do outro também. O elétron do outro passa a ser meu também. Então nós compartilhamos o mesmo elétron. Dessa forma, nós buscamos a estabilidade e ficamos com 8 na última camada. Com exceção do hidrogênio, que se estabiliza com 2 e já é o suficiente para ele. Ele copia o gás hélio, correto? Então, olha só. Quando isso acontece, o compartilhamento de elétron ocorre, aí eu tenho a estabilidade desses dois elementos, ou de vários elementos que estão nessa mesma característica. Então essa junção agora desses materiais, desses átomos, perdão, vai gerar umas estruturas que apresentam estabilidades. Elas são estáveis. É diferente das ligações iônicas que eu tenho que ter o cristal iônico formado, que eles vão se aglomerando para buscar estabilidade. Aqui não. Aqui ela forma uma estrutura agora que é estável. E essa estrutura, essa entidade de estabilidade, ela existe na natureza, podemos isolá-la. Tá legal? E essas entidades, então, nós damos o nome de moléculas. Então, as ligações covalentes, também chamadas de ligações moleculares, elas formam as moléculas, tá legal? Por isso não tem sentido você falar de cristal iônico como molécula, tá legal? Molécula é para ligação covalente, são esses caras. A química orgânica é formada só por ligações covalentes, a grande parte, né? Com exceção a uma ligaçãozinha ali dos sais, os sais orgânicos. Mas a grande maioria, tudo ligação covalente. São todas moléculas. Moléculas de hidrocarboneto, moléculas de álcool e assim por diante. Tá legal? Porque estão relacionados com as ligações covalentes. Então, olha só. Eu tenho aqui a formação da molécula de água. Hidrogênio e oxigênio. Oxigênio muito eletronegativo, segundo mais eletronegativo da nossa tabela, ligado ao hidrogênio. Então, se eu fosse desenhar a molécula de água, você sabe, ó, como é que ela fica. Assim. Depois, na segunda parte, eu explico sobre a formação dessas ligações. Então, repare, teve uma posição onde o hidrogênio entrou no oxigênio. Ou melhor dizendo, aonde se estabeleceu uma ligação covalente. Aqui eu tenho a ligação covalente e aqui eu tenho a ligação covalente. Aqui acontece o compartilhamento de elétron entre o oxigênio e esse hidrogênio, entre esse oxigênio e esse hidrogênio. Tá legal? Então nós temos essa estrutura, essa entidade. Ela tem até um ângulo de distância entre esses ligantes, 109 graus. Tá legal? Então ela tem toda uma estrutura, uma geometria
geometria, que nós vamos até estudar depois, geometria molecular. Ela tem toda essa estrutura, tá legal? Essa entidade está estabelecida na natureza. Então podemos dizer também que as ligações covalentes, então, olha só, elas são orientadas. O que você quer dizer com isso, Jorge? Eu quero dizer que elas têm posições corretas para serem encaixadas. E aí eu tenho a formação da molécula, tá? Tem a posição correta para que aquele átomo faça o seu compartilhamento de elétron com outro elemento. Diferente da ligação iônica, você se lembra? Que elas não são orientadas e elas vão se aglomerando conforme os átomos, vai depender da temperatura, do volume e tudo mais. A geometria cristalina formada lá depende de outros fatores. Aqui não, aqui depende da posição de se ligar. Eu costumo dizer que as moléculas funcionam como legos. A gente encaixa as pecinhas para formar essas moléculas. Tá ok? Então, olha só, na ligação covalente, acho que fica claro você entender a diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente. Não dá para se confundir, tudo bem? Então, essa é o ponto da parte 1 que eu tenho para falar para vocês sobre a ligação covalente. Depois, na segunda parte, nós vamos falar de ligação covalente simples, ligações dativas, que são as coordenadas dativas, e vamos começar a montar moléculas. Tudo bem? Ok? Então te vejo agora na segunda parte para a gente dar continuidade nesse nosso estudo. Beleza? Valeu e vamos para a parte 2. Espero lá!